Olá, faz alguns dias que eu não trago nenhum Sudoku aqui, né? Mas hoje eu vou continuar a saga do Run, né? Do Mart Sears. E hoje é o Run 3 Double Dutch. Bom, vamos começar, né? Como sempre, lendo a notinha. Experimento 3, laranja, 19 de junho de 1974. Os resultados do Sudoku 8x8 não foram nada menos do que estonteantes. Só menor dosagem, né, foi dada. Apesar disso, nós vamos proceder como planejado, introduzindo os pontos pretos para testar o autocontrole. Vai depender, né, se a gente vai ver, né, se o Finks vai resistir comer. Eu resisti. Ah, tá. Vai resistir comer aqueles que vão levar ela para direções que não vão ajudar. Bom, como sempre, as regras, né? Vou abrir aqui. As regras, assim como nos outros, né? Regras normais do que se aplicam. 1,9 cada linha, coluna e caixa 3x3. O Finks, ele tem que chegar no cupcake fazendo algum tipo de caminho, né? Ele não pode andar na diagonal, a menos que tenha espaço para isso, como por exemplo aqui. Ele não pode atravessar muro, não pode atravessar onde tem o ponto, e assim por diante. Bom, as regras desse experimento em específico, né? Células conectadas por um ponto preto têm uma razão de 1 para 2, né? Então uma é o dobro da outra. Então, por exemplo, se aqui for o número 3, aqui vai ser o 6, então uma vai ser o dobro da outra, né? Nem todos os pontos pretos possíveis foram dados. Então é possível que a gente tenha, por exemplo, 1 e 2 aqui, que teria um ponto preto, né? Tem essa relação de 1 para 2, mas nem todos os pontos foram dados. E a restrição, né, do teste é: nesse experimento, o caminho correto deve ser uma linha válida de Dutch Whisper. Né? Dutch Whisper a gente já trouxe, que normalmente usa uma linha laranja, né? Significa que os dígitos ao longo dessa linha, dígitos adjacentes, né, vão ter diferença de pelo menos 4. Então, se aqui for 1, né, e esse aqui for o início do caminho mesmo, né, aqui vai ter que ser pelo menos 5, né, para ter a diferença de pelo menos 4. Então, bom, essas são as regras. Vou reiniciar aqui o tempo. Então, vamos começar. Ó, se o Finks fizer esse caminho ou esse caminho, de qualquer jeito ele vai passar por um ponto preto. E a gente viu que ao longo da linha, né, ao longo do caminho, vai ter que ter uma diferença de pelo menos 4 entre dois números adjacentes. Então, digamos que ele passe por aqui. A única possibilidade, né, o único par que vai poder estar tanto em uma linha Dutch Whisper quanto com esse pontinho preto é o par 4 e 8. Né? Então, se ele vier para cá ou para cá, vai ter que usar esse par 4 e 8 no caminho. Bom, agora que eu marquei aqui, né, uma coisa que chama atenção é o tamanho dessa linha, né? Será que a gente poderia usar o par 4 e 8 aqui? Tipo, usar 8 números diferentes nesse caminho, né? Aqui, ó. Aqui teria que ser 4 ou 8. O que tiver o 4 vai ter que ter um 9 do lado, né? Então, digamos que seja aqui 4, né? Aqui seria pelo menos 8, mas 8 não pode, então teria que ser 9. Aqui, né? Teria que ser pelo menos, no máximo 4, mas não pode, então vamos colocar um 3, 7. Aí o 2, o 6. Aqui teria que ter um 5. Não, esse caso não é possível, né? Porque aqui teria que ter o 1.
E aqui entraria um 2, né? Mas entra conflito. E se for o contrário? Teria que ter um 9 aqui. Assim, isso eu tô colocando só o mínimo, sabe? O valor mais conservador que poderia ter. E aqui precisaria de um 5, não é possível. Bom, não vou falar ainda, né, se pode ou não ter essa possibilidade. Hum. Ó, ao invés de ver esse início, né, eu tava vendo algumas possibilidades de caminho. Opa, se ele se ele viesse por aqui, eu acredito que esse caminho não seja possível. Por quê? Aqui vai ter que ser 8 e 4, né? Porque é a única possibilidade para passar no caminho e no ponto preto ao mesmo tempo, né? E aqui também precisaria ser 8 e 4 pelo mesmo motivo. Agora, olha, 8 e 4, né, que são dois números em três lugares diferentes nessa casa. Nessa caixa, né? Então, pra cá ele não vem, né? Poderia até fazer esse aqui pra mostrar que esse caminho aqui realmente ele não vai entrar. Agora, por exemplo, se ele vier por aqui, mesma coisa, ó. Aqui teria que ser 8 e 4, aqui também teria que ser 8 e 4. Não é possível. Então, esse caminho ele não vai fazer. Mas ele ainda pode fazer isso. Fazer isso, ele ainda pode fazer isso, ele também vai poder. E ó, ele vindo pra cá, né, o caminho que for, ele vai passar por aqui, né? Então, isso aqui é um par 8 e 4. Obrigatoriamente ele vai ter que passar por aqui. Que ou ele viria pra cá, mas a gente viu que esse caminho ele não pode fazer, ou ele vem pra cá. E agora, ó, se isso aqui é um par 8 e 4, ele não vai poder fazer esse caminho aqui. Porque aqui também teria que ser 8 e 4. Mas já tem o 8 e 4 da linha, né? Então, aqui ele não vai passar. Então a gente pode até fazer aquilo, né, de fechar aqui. E ele também não vai poder descer direto aqui. Né, ele não vai poder descer aqui, porque senão aqui em cima teria que ser 8 e 4. Então, ó, ele não pode fazer isso. E ele também não pode fazer isso. E ó, o outro, vindo aqui para a esquerda, né, inicialmente, ele poderia ou fazer isso, mas a gente viu que não é possível por causa daqui, né? Que essas três casas precisariam do 8 e do 4. Ou então ele viria pra cá. Só que a gente viu que aqui ele não pode fazer por causa desse 8 e 4 aqui. Então, e ele também não pode fazer isso, então o único caminho que sobrou foi realmente esse. Então aqui é 8 e 4. Aqui também é 8 e 4. E ó, o 8 e o 4 não vão poder mais ser usados nessa linha, porque já tem as duas únicas possibilidades de local para ele estar, né?
Acho que agora é pensar, né? Que par pode estar aqui. Poderia ser, por exemplo, 2 e 4, será? Se for, aqui teria que ser 8, aqui teria que ser 4, aqui teria que ser 8, aqui seria 4. Aqui a gente consegue encontrar algum número que tem uma diferença de 4 pontos ou mais, né? Do 4 ou 2 simultaneamente, né? Poderia ser, por exemplo, 8 não vai poder, né? Porque já tem o 8 aqui. Então teria que ser o 9. Agora aqui não tem nenhum que satisfaça tanto 4 quanto 8 ao mesmo tempo. Então aqui não pode ser um par 2 e 4. Né? Nem assim, porque aqui a gente viu que não pode ter o 4. Poderia ser 4 e 8? Não, a gente viu que não pode. Poderia ser 1 e 2 ou 3 e 6. Como 3 e 6 são valores mais... um pouco mais afastados, vamos testar eles, né? Se aqui for 3 e 6, aqui teria que ser 8, aqui teria que ser 4. Aqui não poderia ser 4, porque não tem algum número que satisfaça o 4 e o 6 ao mesmo tempo, né? Ou teria que ser 4 abaixo de 4, que seria 0, ou 4 acima de 6, que é 10. Então aqui teria que ser 8, aqui seria 4, 4 e 8. Aqui teria que ser 8 para cima, aqui teria que ser 2 para baixo. Ó, aqui teria que ser 1 ou 2. E também teria que ser 1 ou 2, né? Para satisfazer o 6. Aqui seria 5, 7 ou 9. Agora, se for para o 7, não tem como satisfazer o 7 e o 4. Teria que ser o 0 ou 11, os limites, né? Muito menos o 8, né? O 8 já não podia, ou nem o 9. Então teria que ser o 5. Então aqui o 2, o 1. E aqui seria 9. Parece ser possível ser 3 e 6, né? Se for o contrário, eu acredito... aqui não poderia ser o contrário, né? Porque não tem como colocar o 6 perto do 4 ou 8. E se for 1 e 2? Eu acho que o 1 e 2 teria um problema. Teria um problema, que é o seguinte. Por exemplo, aqui eu consigo colocar, por exemplo, 4. Aqui seria pelo menos 8, né? Só que aqui no 8, o máximo que eu posso colocar é 4. E perto do 1 ou 2, o mínimo que eu poderia colocar é o 5. Então perto do 8 poderia ter 1, 2, 3, 4. Perto do 1 ou 2 seria 5, 6, 7, 8, 9. Então são conjuntos diferentes. Então, se, por exemplo, se eu trocar aqui, né, o 1 e o 2, ainda daria esse mesmo problema. Então realmente tem que ser 3 e 6 aqui. E aqui a gente viu que não pode ser 6, então aqui é 3, aqui é o 6, 8 e o 4. Aqui não podia ser 4, né? Porque senão os limites seriam 0 e 10. Então é 8. E aqui o 4, o 4 e aqui o 8. Esses aqui seriam 1 e 2. Aqui teria que ser o 5, né? Porque se é o 9, o 1 e o 2, O que falta aqui? Falta o 3 e o 7. Ó, os números que podem ser usados com o ponto preto são 1, 2, 3, 4, 6 e 8. O 1, 2, 3 e o 6 já estão sendo usados na caixa, então aqui sobra o 4 e 8. Mas se aqui fosse 8, primeiro, né, não pode por causa do 8 na linha. Segundo, que aqui teria que ter um 4, que já tem um 4 na coluna. Então aqui vai ter que ser 4. Aqui seria 2 ou 8. Não pode, né, tem já os 8 olhando, então tem que ser o 2 mesmo. Aqui tem que ser... seria 1, 2, 3 ou 4. Não pode ser nenhum o 2 nem o 4, porque já tem na linha, né? Então aqui 1 ou 3. Bom, a gente sabe que o 4 não vai poder fazer esse movimento, né? Porque senão aqui teria que usar o 4 e o 8. Ele também não vai poder descer, né? Porque aqui o limite inferior seria 0, não dá pra colocar 0, e o superior seria 8.
né? Não pode colocar 8 que já tem na caixa, não pode colocar o 9, porque não tem como colocar 4,5 ou 18 aqui, né? Que é o dobro ou metade. Então ele não pode descer. Então o Finks vai ter que subir aqui e pelo menos até aqui. Tá, aqui vai ter uma coisa fácil de ver, né? Que ele não vai poder fazer esse caminho, porque para ele fazer esse caminho aqui teria que ser 4 e 8, mas já tem um 4 e 8 na coluna. Então ele vai vir ou por cima ou por baixo e de qualquer jeito sair aqui. Ele não vai poder passar aqui, né? Porque teria que ser 4 e 8. Então ele vai ter que descer aqui. Bom, aqui seria 8 ou 9. Aqui seria 1, 2. 1 ou 2. Porque se for 8, teria que ser 1, 2, 3, 4. 3, 4 já tem na linha. Se for 9, 1, 2, 3, 4, 5. O 3, 4 já tem na linha e o 5 tem na caixa. Aqui seria 6 ou 7, né? Porque poderia ser a partir do 5 por causa do 1. Até o 9, mais 5, 8 e o 9 já tem na caixa. Com 6 ou 7 também vai sobrar 1 e 2 também, né? Porque o 3 e 4 já tem na linha. E ó, com 1 e 2 aqui, 1 e 2 aqui, aqui só sobra 3. Aqui também vai ser 6 ou 7. Aqui já fica um pouco mais aberto, né? Pode ser 5, 6, 7 ou 9. Tá, vamos ver aqui as possibilidades para esse par. Ó, na caixa já está usando o 8 e o 4. Então só sobra 1 e 2 ou 3 e 6. E não vai poder ser 3 e 6 por causa desse par aqui, né? Se aqui for 3, aqui teria que ser 6, mas já tem um 6 na coluna. Mesma coisa, se aqui for um 6, aqui teria que ser 3 e já tem um 3 na coluna. Então, esse par aqui é 1 e 2, e por causa do 1 que já tem na coluna, aqui é o 2 e aqui é o 1. Bom, esse caminho aqui a gente viu que ele não vai poder fazer, né? Vou fechar aqui. Só pra não ir me confundindo, né? Bom, aqui é pelo menos 6, né? Seria 6, 7 ou 9, não pode ser 8 que já tem na caixa, né? Aqui não poderia ser 6, porque o 6 vai ligar ou com 1 ou com 2, né? Se ele descesse, né, já tem 1 e 2 na coluna. Se ele viesse pra cá, já tem 1 e 2 na caixa. Então não pode ser 6. Poderia ser 7 se ele descer. Né, ele não poderia vir pra cá porque já tem um 3 na coluna, né? Então é 7 ou 9 aqui. Aqui tem que ser 8 ou 9, né? Ó, 8 ou 9 e 8 ou 9. Então aqui são dois números diferentes de 8 ou 9. São os 5 e o 7 que estão faltando. Com esse aqui é um 6 e aqui é um 7. O que está faltando aqui nessa linha? Falta o 5 e o 6. Ah, dá pra eu já posicionar o 5 e 6, né? O 5 não pode estar aqui, porque senão aqui teria que ser 2,5 ou 10, né? Então aqui é 6, aqui é um 3, aqui é um 5. Aqui falta o 1 e o 9. Ó, aqui o mínimo seria 6, né? Mas já tem um 6 na coluna. Sobra 7, 8 e 9. Ó, o maior número que poderia estar ligado a essa casa seria um 4.
Poderia, teoricamente, né, se aqui fosse um 9, ter um 5, mas já tem um 5 na coluna, né? Então o maior que pode ter é um 4 mesmo. Então o maior que pode ter aqui é um 8. Ou melhor. Ó. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos supor esse caminho de baixo, né? Mas dá pra gente levar o mesmo raciocínio aqui por cima. Eu escolhi o de baixo porque aqui em cima já tem o 3, 4 na linha. E um 8 também vai me complicar. Melhor, não vai complicar o raciocínio, mas pode me dar alguma falsa impressão de alguma coisa, né? Aqui teria que ser 1, 2, 3 ou 4. Aqui 5, 6 ou 8, por causa do 7 e 9 na coluna, né? Aqui não poderia ser um 5, porque o 5 teria ou 1 ou 9, mas já tem o 1 e o 9 na linha ou coluna, né? Então 6 ou 8. Não poderia ser o 6, porque com 6 teria 1 ou 2 ligado nele, né? Aqui. Só que já tem 1 e 2 na coluna, na linha, quer dizer. Então aqui seria, por exemplo, um 8. Aqui seria um 2, 3 ou 4. Já tem 1, 2 e 3 olhando nessa célula. Então sobra 4. Aqui seria 8 ou 9. Poderia ser o 9. Aqui o 5. Esse caminho aqui é possível. E eu acho então que esse caminho de cima não seja possível, né? Porque aqui seria 1, 2, 3, 4 ou 5. Já tenho 3, 4 e 5 olhando, então sobra 1 e 2. Aqui teria que ser 5, 6, 7, 8, 9. Aqui não poderia ser o 5, né? Porque aqui seria o 1. E aqui teria que ser o 9, porque não pode repetir na caixa, já tem um 9 na coluna. Então aqui teria que ser o 6. E aqui sobraria 1 ou 2, mas já tem 1 e 2 na linha. Então realmente esse caminho aqui de baixo que vai fazer. Aqui pode ser 1, 2, 3 ou 4, né? Aqui 5, 6 ou 8. O 5 nem o 6 vão poder, porque aqui precisaria de 1 ou 2. Então sobra o 8 aqui. Aqui não vai poder ser o 5. Aqui não pode ser o 8. Aqui seria 3 ou 4. Não, 1, 2, 3 ou 4, mas já tem 1, 2 e 3. 4. Teria que ser 8 ou 9, já tem um 8 na caixa, então 9. Aqui para dar a diferença de 4, teria que ser o 5, 1, 2. Aqui um 7. Aqui já não poderia mais ser o 4, né? Porque o 4 não tem diferença com o 7. E também já tem o 4 na caixa, né? E aqui, ó, 2 na coluna, então aqui é um 1. Aqui é um make. Tá. Ó, saindo um pouco do caminho agora, dá pra gente saber que para esse aqui, porque ó, na coluna já está sendo utilizado 1, 4 e 8. Só sobra o 3 e o 6, né? O 2 não poderia utilizar porque ele está junto com ou 1 ou com 4, né? Então aqui é 3 e 6. Aqui vai sobrar o 2 e o 7. Aqui já tem o 7 na mesma caixa, né? Então aqui é o 2 e aqui é o 7. O que falta aqui? Falta o 3. O 3 vai estar aqui. Calma. Que eu cometi um erro em algum lugar. Ah, não, aqui eu não... Por algum motivo eu não coloquei a possibilidade de ter um 3 aqui. E aqui pode ter um 3. Não pode ter o 4 nem o 2. O 3 tem... A diferença do 3 e 7 é 4, né? Tá, ufa, nunca percebi. Bom, 3 e 6 aqui. O 3 não pode estar aqui nem aqui, né? Por causa desse par ou desse 3. Então sobrou o 3 aqui. Falta o 2 e o 7, né? Aqui é o 7, aqui é o 2. Aqui vai faltar o 1 e o 6. Já tem um 6 aqui. Tá. Que susto que eu também. Vamos ver o que falta aqui nessa linha. Falta o 2, 7 e 9.
O 2 não pode estar aqui. Aqui então só vai poder ser 7 ou 9. Aqui eu também não pode ter um 2, então 7 ou 9 de novo. O 2 aqui. E isso traz uma coisa relevante aqui para a caixa 5, que ó, tem duas posições que os únicos números que pode ter são 7 e o 9. Então aqui não vai poder ter nem 7 nem 9. O que está faltando? Falta 3, 5 e 6. O 3, ó, esse 3 aqui não vai poder estar nessas posições também. Sobrou aqui 6 na coluna, então aqui é um 5 e aqui é um 6. Eu ia falar que ele não pode fazer esse caminho, mas ele pode se aqui for um 9, né, que vai dar diferença. Teria que ser um 9 de novo. O que falta aqui nessa linha? Falta 5, 6 e 8. É. Bom, aqui 6 e 8, 5 e 8, 5 e 6. E nessa linha falta o 1, 4, 7 e 9. 7 e 9 não vão poder estar aqui, né? Porque os únicos números ímpares que podem estar com ponto preto são o 1 e o 3, né? Então aqui sobra 1 ou 4. O 1 no ponto preto, o outro vai ser 2, obrigatoriamente. O 4 já pode ser 2 ou 8. Mas aqui, ó, aqui não poderia ser 1, porque aqui teria que ser 2, já tem um 2 na coluna. Então é um 4 e aqui é um 8. Esse restante aqui vai ser um 7 e 9, né? De qualquer jeito vai ter 1. Esse 3 aqui coloca um 7 aqui. Aqui coloca um 6, né? 5 e o 8. Ó, aqui nesse par aqui, né? Não pode ser 3 e 6, não pode ter o 8. Então sobra 1, 2 e 4. Ou 1 e 2, ou 2 e 4. De qualquer jeito tem o 2, né? Então a gente pode colocar que tem um 2 aqui. E ó, a mesma coisa a gente pode pensar aqui, ó. Já tem o 3 e 6 na caixa. Se a gente for olhar essa posição, não pode ter nem o 4 nem o 8. Então sobra o 1 ou o 2. E aqui não vai poder ser o 1, porque se aqui é o 1, aqui teria que ser o 2. E já tem um 2 na coluna. Então, aqui é o 2, e aqui vai ter que ser o 4, porque já tem o 1 na coluna. O que é que falta aqui? Falta o 1, vai ter uma das posições. 2, 3, 4. O 5 também. E aqui vai ser 8 e 9. Ah, esse 4 aqui revelou o seguinte: ele não vai poder fazer esse caminho. Porque aqui colocando 7 ou 9, não vai ter nenhum número que vai satisfazer tanto o 7 ou o 9 quanto o 4. Porque o 4 vai ter que ser, né, ele não pode descer, né? Não pode ir pra 0. Então ele vai ter que ir pra cima. Pelo menos 8 aqui. Só que tendo pelo menos 8 aqui, não tem como colocar 7 ou 9 aqui. Então, ele vai fazer esse caminho mesmo. E a gente viu, né, eu tinha comentado, que para ele fazer esse caminho para a esquerda, aqui teria que ser um 9. Aqui teria que ser 1 ou 9, mas já tem 1 na coluna. Então aqui é 9 de novo. Então, dá para colocar esse 8 aqui, o 9 aqui, 7 e o 9. Aqui vai faltar um 7, mas já tem um 7 nessa coluna. Então aqui é 1, 7, 1 e o 9. Esse 5 aqui, coloco o 5 aqui e o 7. Aqui não pode ser mais com 1, né? Tem que ser com 4. Aqui falta o 7 e o 9 também. Aqui sobrou o 4, não, 5. Que seria no máximo 5, né? Então não pode mais ser 5. Então sobram 2, 3, 4, mas o 2, 3 e o 4 já estão sendo olhados, né, pela linha ou coluna. Então sobrou 1 aqui. Bom, vai ter 1 em uma das posições. Falta o 3 e o 6.
vai ser 3 ou 6 também, né, para completar a linha. Aqui vai ter um 2. O 3 pode estar em qualquer uma dessas posições. 4 aqui. Aqui é um par, né? 2 e 4. Aqui também. 5. 5 vai estar aqui. O 6, qualquer uma dessas posições. O 7, qualquer uma dessas duas também. E o 8 aqui, né? Tá. Ó, a partir desse 1, ele pode fazer isso, pode fazer isso, ou pode fazer isso. De qualquer jeito, ele vai fazer isso aqui, né? Bom, aqui são 2 ou 4. Aqui não pode ser 5, então aqui é um 8. Então aqui é um 5. Com 8 aqui não vai poder ser 6, então é 1 ou 3. Aqui sendo 1 ou 3, aqui não pode ser nem 1 nem 3, então tem que ser o 6. Aqui o 3 e o 1. E ó, tá fazendo sentido, né? Aqui diferença de 5, diferença de 7. Ele vai ter que andar aqui na diagonal. Aqui é um 6. Bom, ó, daqui ele não pode subir, porque a diferença vai ser 2. Então ele ou vem na diagonal ou vem pra cá. Não vai poder ser 3, né? O que ele vai passar. Pelo menos não diretamente, né? Porque de 2 ou 4 para 3 é a diferença de 1 só. Então ele vem pro 7. Tendo 7, não pode ser 4, porque a diferença de 4 para 7 é 3. Então aqui é um 2. Do 2 ele vai pro 7. Aí, ó. Por exemplo, ele não poderia fazer isso aqui, ó. Aqui não poderia ser um 7, ele vir direto. Por quê? 7 para 8 ou 9 é a diferença de 1 ou 2. Agora, será que ele pode fazer por baixo isso? Por baixo também não. O que significa? Do 7 ele vai pro 3 na mesma linha. Na mesma coluna, né? Então, ou ele faz isso, ou ele faz isso. Né? Teoricamente ele pode fazer isso aqui. Seria um caminho fácil, né? Agora vamos ver se ele pode fazer esse caminho. Teria que ser 7 e o 3. Aqui 8 ou 9. Teoricamente pode. Deixa eu ver se não tem nada que... Aqui é um 3 e aqui é um 6, tá. Tá. E aqui é um 3, aqui é um 7. Opa, que 7, né? 9 e 8. 1. Tá, aqui é o 5. Mas vamos ver primeiro o caminho, né? Ele realmente vai subir aqui. E ele vai dar essa volta. Então, ó, por mais que ele tivesse um caminho fácil, né? Vindo por aqui só descendo, ele percebeu que ele teria que dar essa volta. E no final, aqui tem um 5. Que sufoco. Vamos lá. Experimento completo com sucesso. Células visitadas, 39. Pontos pretos comidos, 3. A transição para um labirinto de tamanho completo, né? Aparenta não ter efeito negativo na performance da Sphinx. Ela mostrou altos níveis de autocontrole, rejeitando os pontos pretos que seriam detrimentais, né, pro objetivo principal, enquanto ela aproveitou, né, os que caíram, né, que aconteceu, né, dos pontos pretos estarem no caminho certo, né.
que ele tá querendo dizer? Por mais que ela poderia ter sido motivada, que nem aqui, né, a comer o ponto preto, ela viu, né, a Vinx viu e comeu só os pontos pretos que fazem parte do caminho certo, né? Que foi esse. E rejeitando alguns fáceis, né? Por exemplo, aqui que ela passou do lado, aqui que ela passou do lado também. Aqui que tava até perto do cupcake também, né? E bom, esse foi o Sudoku de hoje. Rat Run 3. Feito em, nossa, 31 minutos cravado. Espero que tenham gostado e até a próxima.